A gente está estudando a Bíblia, aqui toda quarta-feira, pegamos a Bíblia inteira. E a Bíblia inteira e agora em ordem cronológica. Então já anota, a gente leu 1 Samuel, nós vamos para 1 Crônicas. Ok? Porque ela vai repetir histórias, ela vai reforçar, ela vai contar a mesma história de alguma forma diferente. Então, nós vamos seguir a Bíblia em ordem cronológica para um maior entendimento seu. Meu objetivo é que você entenda, porque a gente está aqui, de repente pula, surge o Império Babilônico, surge o Império Persa, mas isso é lá no fim, né? E a gente, às vezes, queima etapa. Nós vamos estudar hoje, estudamos os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sendo que após Gênesis entrou Jó, porque Jó era patriarca tanto quanto Abraão, porque ele não cita Moisés, não cita os 10 mandamentos, não cita o Egito, não cita nada, então a teologia entende que ele era contemporâneo de Abraão, por isso estudamos Gênesis, Jó. Depois seguimos o período de 40 anos do povo no deserto, então foi o livro de Êxodo, a saída, Levítico, a questão do tabernáculo, a função do sacerdote, como funciona. Depois Números, 1 ano e 30 dias, o povo levanta acampamento do Sinai e roda os 40 anos pelo deserto. Deuteronômio, eles estão na boca para entrar na terra prometida, Deus disse que Moisés não entraria. Moisés então faz 3 discursos, né? Ele faz 3 discursos ali, falando para o povo, e ele então conta desde a saída do Egito. Ele resume a história toda, ele conta Levítico, Êxodo e Números, ali em Deuteronômio. Depois Josué morre no Monte Nebo, hoje na Jordânia, e ele então passa o bastão para Josué. Josué pega o povo, entra na terra prometida, eles começam pelo norte de Israel, Jericó, então destrói as muralhas e vem conquistando, e vem descendo. Ele pega pelo norte de Israel hoje e vem descendo. E esse período depois de Josué é o período de juízes. Juízes porque não havia uma unidade em Israel. Existiam tribos, era como se fossem cidades. Então, como se fosse estado de São Paulo, Rio, cada um fosse independente do outro. Não existisse o Brasil. Era exatamente isso, tribo de Dan, Naftali, então Ruben, Gade, Manassés, Efraim, então separado nas 12 tribos. E cada uma delas tinha um responsável, né? Que aí o Shedi pregou sobre isso. Ruth, ela foi no período dos juízes, pregamos na quarta passada. E hoje a gente entra num momento importantíssimo da história do Antigo Testamento e na história do povo de Israel, que é o livro de 1 Samuel. Né? 1 Samuel. É importante a gente entender o que acontece. A Ana era estéril, mas Eucana era apaixonado por ela. E ela foi no templo orar. Naquela época, o tabernáculo, se lembra aquele tabernáculo do deserto? Então, ele ficou na cidade de Siló. Ele continuava, a arca, a mesma coisa, num lugar específico. E aí o sacerdote chamava-se Eli. Ela então foi orar para que Deus desse filho a ela. E ela começou a orar, e começou a me falar que o cara achou que ela estava de porre, bêbada. E falou assim, você está doida? Como é que você está aqui na casa do Senhor, aqui na porta e fica desse jeito? Ela falou assim, não, senhor, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou adorando a Deus. E ela pediu um filho, o Senhor atendeu a oração dela. E ela pega Samuel então e dedica Samuel, entrega ao Senhor, consagra ao Senhor. Né? Ele diz assim que desmamar, eu vou entregar. Entregou Samuel para ser criado ali no templo, no tabernáculo, né? Assim chamado, foi criado por Eli, que era então o sumo sacerdote. E nesse contexto todo, Samuel então tem uma experiência com o Senhor, ele ouve uma voz chamando, né? Samuel, Samuel, ele pensa que Eli, vai até Eli, e aí depois de um tempo ele saca que não era ele que estava chamando, era Deus. E aí fala, ó, quando você ouvir a voz, diga o seguinte, fala que o teu servo ouve. E aí então Deus chama Samuel e começa a falar com ele. Então o que acontece? Samuel, ele foi o último juiz e o primeiro profeta. A partir deste momento de Samuel, surge então o movimento dos profetas, ou profetismo, né? Então começam a surgir os profetas, a partir de Samuel. Antigamente, Deus falava com a pessoa, Deus falou com Gideão, vou usar você, blá, blá, blá. Falava com Sansão, vou usar você. Mas o profeta, ele falava para o povo.
Ele dizia, olha, assim diz o Senhor. E aí vinha e trazia aquela palavra que o Senhor tinha a trazer. Então Samuel foi isso. O tempo foi passando, os filhos de Samuel, apesar de Samuel ser um homem de Deus, ele não conseguiu educar os seus filhos no caminho do Senhor. E os filhos de Samuel eram pilantra. Eles pegavam as ofertas, comiam, pegavam a mulher, levavam para cá, pegava o cara, entregava o negócio, eles pegavam o negócio para eles. Foi uma esculhambação. E aí o povo falou o seguinte, Samuel, você é pedra 90, mas seus filhos não são. Então é o seguinte, você está ficando velho, vai morrer. E a gente não quer que os seus filhos liderem a gente. Nós queremos um rei, como os outros povos. E aí Deus ficou triste, porque Deus queria ser o rei. Né? Seria para o teocentrismo, Deus é o centro de todas as coisas. Mas eles quiseram um rei pessoa. E aí Deus avisou, falou, o cara vai cobrar impostos, vai cobrar tributos, vai escravizar não sei o quê, vai pegar a mulher de vocês. Aí avisou, mas o povo quis. E aí então é escolhido Saul. Então aqui é importante também para você, né, que a gente está estudando a Bíblia, é o seguinte, surge o primeiro profeta, no livro de Samuel, surge também a monarquia. E nesse período da monarquia, o Israel não conseguiu ser consolidado como Estado. Israel, a cidade de Benjamim e uma outrazinha ali, né, Judá, um pouquinho e tal, que era governado por Saul. As outras tribos queriam continuar com seus juízes, não aceitaram Saul como rei deles. E aí vem Saul, surge também a figura proeminente do homem mais citado na Bíblia, Davi, é o nome mais citado na Bíblia. E aí surge o nome de Davi, e Davi então vai, derrota Golias, e aí vai caminhando para assumir o reinado. No livro de 1 Samuel, ele não assume ainda o reinado. O livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul. Eu quero compartilhar com vocês lições que podem mudar o rumo da nossa história. Quem precisa que Deus dê uma ajustadinha assim, hein, na sua vida? Levanta a mão. Tem alguém aqui que precisa? Ô, benção. Então é hoje, né? Então, sempre nós precisamos dar uma alinhada, porque a vida é feita de escolhas. Né? A gente escolhe, e segundo sociólogos e psicólogos, 80% das nossas escolhas, dos nossos erros, são frutos das nossas escolhas, e chamado pelos hebreus de os profetas anteriores. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, a Septuaginta é que ele passou a ter o nome de Samuel, e ele foi separado em primeira e 2 Samuel, apesar de ser um único esforço literário. Então tá, então vou ler para vocês, tá? Não tem lá. 1 Samuel 8,5 diz assim, eles disseram, olhe, você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como aconteceu em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim, atenda o pedido do povo. Não é só você, Samuel, que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, aí Deus puxando lá, desde que eu trouxe eles do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora, estão fazendo com você, Samuel, o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus para agradecer tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Eu peço que Tu venha sondar a cada coração e gerar em nós uma motivação diferente, que algo possa ser mudado, transformado a partir da minha vida, das nossas vidas. Nós entregamos nas Tuas mãos, pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar sendo derramada neste lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então a gente vê que o pessoal não teve paciência para esperar Deus agir. As pessoas começaram a querer fazer as coisas do jeito que elas queriam. Começaram a adorar outros deuses. Então, só para você entender o seguinte, porque quem leu 1 Samuel encontrou isso e vai encontrar isso no Antigo Testamento.
Deus mandava, quando o cara ia conquistar uma terra, diz assim, entra nessa terra, vai lá, mata todo mundo. Mata homem, mata mulher, mata criança, mata bebê, mata tudo. Por que Deus mandava fazer um negócio desse? Se Jesus fala dizendo assim, Deus é amor. Ele fala isso pelo seguinte, na questão daquela época, Deus só era reconhecido através da força, através do poder. Então, uma outra nação, a cultura oriental funcionava assim. Aqui embaixo, nós lutávamos, o lado de cá lutava contra o lado de cá. E nesse exato momento da batalha, uma guerra estava acontecendo no céu. O Deus de vocês estava lutando contra o Deus deles. Então, isso estava acontecendo. Então, na cabeça deles, Deus só seria reconhecido como Deus, tanto para o povo de Israel, quanto para os povos inimigos, se Deus detonasse de uma forma feroz. Era a forma que eles iam entender. Então não significa que Deus era mau. E Deus mandava fazer isso por quê? Porque sabia que o povo ia acabar se corrompendo. Que foi o que aconteceu. Eles começaram a adorar outros deuses, misturaram as coisas e deu um rolo danado. E eu quero pensar aqui 3 textos extremamente relevantes e importantes que tem registrado no livro de 1 Samuel e que a gente precisa fazer para que possa haver uma guinada, uma mudança de rumo da nossa vida. Em primeiro lugar, é ter o cuidado de estar sintonizado sempre com Deus para saber aquilo que Ele está falando. Quem tem dificuldade, às vezes, para entender o que Deus está falando, levanta a mão. Todo mundo. Todos nós temos, porque o nosso coração é enganoso. A gente, às vezes, acha que Deus está falando para fazer uma coisa, mas sou eu que quero. E aí eu deixo Deus do lado de fora. E a gente precisa estar sintonizado com Deus, às vezes, para saber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Só que nós fomos criados, é o seguinte, a gente vai deixando Deus de fora e vai tentando resolver a coisa. Muito interessante o texto de 1 Samuel 3, a partir do verso 6, que diz assim, né? Você lembra Samuel pequenininho? Foi deixado no templo? Diz o texto, então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli, que era o sumo sacerdote, e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você, filho, volta para a cama. E aí o texto 7 diz assim, Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Esse texto me chamou muita atenção, esse versículo, né? Então, assim, ele não conhecia. Tem gente que não conhece ainda a forma de Deus agir, a forma de Deus falar. Samuel não sabia. E aí diz assim, aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. E então Eli, que já tinha ouvido a voz do Senhor, compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E ordenou, volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve, o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E aí Deus então fala para Samuel, queria escolher ele, contou a história toda do que ele ia fazer, ele seria profeta e comentou inclusive o que iria acontecer com Eli e com os filhos de Eli. Samuel foi um líder importante na história de Israel, né? Como eu disse, a mãe dele era estéril, não podia ter filho, mas Deus abençoou e ele foi um marco na história de Israel. Eu pergunto, quem tem sido você no curso da história? Você é a pessoa que tem marcado vidas, impactado vidas? Você é uma pessoa que tem... As pessoas conseguem notar que existe algo diferente em você? Conseguem perceber que Deus tem um projeto na sua vida? O povo estava absolutamente longe dos caminhos do Senhor. E Samuel foi um instrumento usado por Deus para trazer o povo de volta ao Senhor. Sabe, Deus quer usar a sua vida para que você possa ser essa pessoa, para trazer pessoas para as mãos do Senhor. Sabe, ele tinha muita credibilidade com o povo. Samuel, ele servia no tabernáculo, ele também ficava ali na cidade de Siló. Ele acabou substituindo o sacerdote Eli. E a gente aprende o seguinte, que Deus fala de várias maneiras. Quem acredita aqui que Deus fala
O tempo todo. Rapaz, Deus fala o tempo todo. Você sabe como Deus fala? Deus fala através de uma música. Às vezes você fala assim, cara, estou precisando de alguma coisa. Você liga uma música, pá, no rádio e de repente, tão grande é o Senhor, cantarei tão grande. Aí você fala assim, cara, era o que eu precisava ouvir nesse momento. Né? Então, Deus fala de várias maneiras, né? Eu me lembro quando a gente fez um negócio que o tumor da Marisa parece que tinha crescido, aí ela ia ter que fazer radioterapia. Eu falei, pô, cara, agora que o negócio está começando a melhorar, vai fazer radioterapia, vai queimar os bagulho todo. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer, né? Eu falei, pô, vai ficar esse troço aí, não vai ficar legal. Aí eu estava assim, meio chateado com Deus, sabe? Eu falei, Deus, pô, a gente já passou boa aí, o senhor vai fazer esse troço com a gente e tal. Eu falei, meu Deus, fala comigo, eu preciso saber alguma coisa, fala comigo. Tem que fazer, a gente vai fazer, tamo aí, né? Mas assim, não estou feliz não, estou tristão. E aí a gente estava indo para a fisioterapia da Marisa, a gente parou na traseira de um carro, um Gol que dizia assim, no meio da tempestade, fique calmo, Deus é fiel. Aquele carro ali, Deus falou, preciso botar esse carro na frente do pedrão, ele precisa ver esse adesivo, né? Então Deus falou comigo através de um adesivo de carro, velho, né? Então Deus fala das maneiras mais inusitadas. Deus falou também com um cara, não sei a vida dele, talvez quando chegar no céu. Meu pai é chamado de Pedro Capella porque ele dirigia um micro-ônibus que era de missionários americanos. E em cima do ônibus tinha escrito a palavra assim, só Jesus Cristo salva. E ele era Pedro Capella porque tinha um alto-falante em cima, ele botava os seminaristas e ia evangelizar na central do Brasil, pregar o evangelho. E diz que ele estava vindo na capela, sentando a ripa no carro, né? E de repente um cara estava atravessando, o sinal fechou e o cara estava no meio do negócio. Meu pai cravou o pé no freio da capela, o cara ficou parado olhando de frente, meu pai foi que o carro parou assim, a uns 50 centímetros do cara. Aí meu pai virou para o seminarista e falou assim, esse está salvo, esse vai para o céu. Aí falou, por quê? Porque o carro foi vindo, está escrito assim, só Jesus Cristo salva. Esse cara não pensou em outra coisa, né? Falou, rapaz, agora só Jesus Cristo salva, é só ele mesmo, né? E não é que salvou o cara, velho, né? O cara não foi atropelado. Então Deus fala de várias maneiras. O grande problema é que nós, às vezes, não estamos sintonizados na mesma frequência divina. Então a gente vive e faz o que quer da vida e acha que tem que ouvir Deus. Você não vai conseguir ouvir Deus. Quem leu 1 Samuel vai ver ou verá que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E Saul não conseguiu, ele ficou tão desesperado que ele foi procurar uma pitonisa, uma adivinha, uma feiticeira, uma cartomante, uma cigana, para ler a mão dele lá, para poder descobrir o bagulho. Quem leu essa parte aí? Alguém viu isso aí? Ficou com dúvida? Ficou com dúvida? Ficou? Eu vou responder você. E também os outros que não levantaram a mão. O que aconteceu? Era proibido consultar adivinho. Era proibido, tá? Isso aqui, de alguma forma, serve para a gente explicar um pouco a questão da relação com o espiritismo. Então, a Bíblia condena, sempre condenou essa questão de tentar adivinhar por meio de espírito, porque o diabo tira proveito, porque o diabo é um espírito. Ok? Ele é um anjo de luz caído. Então, ele também vai tirar proveito para enganar as pessoas, né? O diabo veio para matar, roubar e WhatsAppiar as pessoas, não é isso que tá a coisa? O WhatsApp é do diabo. Aí, isso, vai dizer que não, né? Ele veio para essas três coisas. E aí, ele chega, o texto deixa muito confuso. Muita gente, uma senhora me abordou domingo aqui para me perguntar do texto. Ela está aí hoje, não? Não, né? Beleza. Aí chegou, falou assim, Samuel foi procurar, por quê? Saul, o espírito saiu de Saul. Samuel morreu. Ele falou, eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Ele pega e vai a Endor e aí consultar uma feiticeira. Ele, Saul, tinha dito que toda feiticeira tinha que ser morta. Mas ele, vagabundo, foi procurar uma. Aí ele foi na feiticeira, a feiticeira percebeu que era ele, ficou cabreira. Falou, pô, cara, mas você... E tal, vem aqui, ele falou assim, não, preciso, quem que você quer? Falou, Samuel. E aí a Bíblia dá alguns detalhes que eu quero alertar você sobre a teologia aí, viu? A teologia, a capetologia, né? A teologia do capeta. Que diz o seguinte, ele chega, Saul está ali e de repente fala a mulher assim, estou vendo subir um espírito, um velho. Ela não disse que era Samuel, um velho. E aí ele estava coberto por panos. Saul não olhou para ver quem era. A Bíblia diz que Saul botou o rosto em terra
E a Bíblia diz assim, entendendo ser Samuel, não é afirmando, entendendo ser Samuel. Até aí você pode ainda discutir comigo e dizer, não, mas eu acho que era Samuel. Até aí você pode, não tem problema não. Eu deixo, apesar da Bíblia falar que não tem ligação dos reinos do morto e do vivo, viu? Mas tudo bem. Aí eu deixo, a gente continua ainda conversando. Mas aí o que acontece? Aí, o bicho que subiu, começou a falar da vida de Saul. E veio pá, acertando bonitinho. Porque o diabo conhece toda a sua história até o dia de hoje, até este minutinho aqui, Porque ele não é onisciente. Ele não é onipotente e não é onipresente. Ele não sabe o teu futuro. Só Deus sabe. Mas ele tem o exército dele que fica acompanhando você 24 horas por dia. E fica anotando lá e mandando WhatsApp para o Satanás no inferno, dizendo, o cara agora está aqui, o cara não sei o quê, é pedir emprego, o cara agora vai sair com a mulher, o cara não sei o quê. Fica digitando e fica mandando o tempo todo o negócio. Tá bombardeando lá. E aí o que acontece? Aí, esse espírito que subiu faz profecias sobre a vida de Saul. Ele fala sobre o futuro. E sabe o que ele fala? Amanhã você vai estar comigo. Amanhã você vai estar morto. E fez outras profecias. Posso dizer o que aconteceu? O cara errou. Saul não morreu no dia seguinte. Foi morrer muito tempo depois numa batalha. Então mostrando que o diabo é mentiroso. E olha como engana. Ele veio até o presente bonitinho, na hora que chegou no futuro, já era. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Então, Samuel, se a gente vê, Saul, ele perdeu essa questão e foi procurar uma feiticeira para poder dar uma palavra para ele. Querido, em nome de Jesus, você não precisa de ninguém para falar para você. Deus quer falar contigo. Quem quer que Deus fale contigo, levanta a mão. É isso aí, ele vai falar com você. Agora esteja aberto para aquilo que Deus vai falar a você, porque Deus fala para você sim, não e ainda não. Eu tenho ensinado isso, porque a coisa não é como você quer. Então, às vezes você pede um troço e Deus responde claramente para você, claramente, não. Mas nós não queremos aceitar o não. E aí diz, Deus não gosta de mim. Gosta, ele está dizendo não. Então, se você não tiver sintonia com o Senhor, você não vai conseguir entender. Você está sintonizado com quem? Você tem ouvido a voz de quem? Segunda lição que a gente aprende é que nós precisamos aprender a seguir as ordens de Deus e não a sua própria vontade. Sabe, Deus é muito claro. Deus dá ordens definidas. Deus fala, é isso aqui, faz assim, eu quero assado. E aí Saul tinha uma batalha contra os amalequitas. E aí ele perguntou a Samuel, falou, Samuel, e aí, vou ganhar a batalha? Aí Samuel chegou e falou, Deus falou que você vai ganhar a batalha. Entenda que Deus sempre dá pequenos testes para nós a fim de testar a nossa obediência. Naamã, general para ser curado, precisava mergulhar quantas vezes? 7. Não eram 6 e não eram 5. Deus queria ver se ele ia mergulhar 7 para obedecer. Então Deus às vezes testa a gente. E falou para Saul, vai, Deus vai te dar a batalha, mas é o seguinte, não pega nada. Nesse caso ele disse, mata tudo. Mata coisa, mata bebê, mata boi, mata animal, mata tudo. Não deixa nada. E aí Saul foi, matou quase tudo. Mas tinha aquela ovelha gorda, aquela vaca, sabe? Aquele troço grandão. E ele trouxe o rei. Trouxe o rei, não matou o rei, porque aí o cara quer achando que foi ele, o troféu, né? O rei, vou trazer o rei, que eu vou mostrar a minha autoridade. E trouxe também um bando de animal. E aí Deus chega para Samuel e diz, Saul desobedeceu. E aí Samuel vai lá. E aqui tem um grande ensinamento para a gente. 1 Samuel 15:17 diz assim, e Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas você é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada?
E aí me chama muito a atenção aqui de Saul, porque é muito parecido com a gente, né? Ele errou, ele desobedeceu, o profeta alertou, e olha a resposta do babão. Ele diz o seguinte: mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Olha que safado. O cara pegou, desobedeceu, não tinha nem a consciência de perceber que tinha desobedecido. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou. Eu trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Não era para trazer ninguém. Porém, os meus soldados, que não foi ele, ó, tirando o corpo fora, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gigal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Já não era mais o Deus dele? Olha aqui, o teu Deus. Eles trouxeram a melhor ovelha, a melhor coisa, e aí Samuel dá uma resposta para ele sensacional, dizendo assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? E ele diz: é melhor obedecer a Deus do que oferecer o sacrifício às melhores ovelhas. Ou como diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí a gente muitas vezes pensa: não, eu vou fazer aqui, por isso que fala assim, não, eu vou fazer um sacrifício, o sacrifício não sei o quê, Deus não quer sacrifício nenhum. Não precisa sacrifício nenhum. Sabe, Deus quer caminhar contigo, não tem essa coisa, a vida não é movida a sacrifício. Isso quem faz é o pessoal da Idade Média, flagelo, botar silício na perna, chicote. Então não funciona desse jeito. Então a gente sempre tem o tempo todo tentando dar jeitinho. Então o rei Saul ia para uma batalha, Deus ia dar vitória, cabia a ele somente uma coisa: obedecer a Deus. Mas muitas vezes nós também ficamos equivocados. Por quê? Saul chega e diz: eu obedeci o profeta chegou e falou assim: cara, você errou. Um profeta que ungiu ele rei. Ele chegou e falou assim: o Senhor está escolhendo você, Saul, para ser rei. O ungiu, jogou azeite na cabeça dele. E ele pega e mente para Saul. E sabe, Deus gosta que nós obedeçamos a sua voz. Saul tentou comprar o favor de Deus. E depois disso tudo, amigo, ele ainda pegou o boi, fez o altar, fez o sacrifício, ofereceu, mas já era. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul. E Deus já tinha escolhido um outro rei. Deus estava preparando o rei Davi, que viria a ser a sucessor de Saul. É melhor você andar na linha do que você tentar comprar o favor de Deus. Tem muitas igrejas que são mestres em comprar o favor de Deus, né? Então você vai pegar aqui, se você fizer o sacrifício, a corrente do não sei do que, a coisa daqui, aí você está comprando o favor de Deus. Eu quero dizer que isso não existe teologicamente. Se você já ouviu isso, isso não é uma verdade teológica. Você não consegue comprar o favor de Deus, você não consegue mover a mão, porque Ele é Deus. Ele é um Deus que, Ele não resiste a um coração quebrantado. Se você às vezes está numa furada, você fez, e você se quebrantar, se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você. Mas não é você que tem esse poder para pegar a mão de Deus e dizer: agora eu quero que o Senhor faça isso, agora eu quero que o Senhor faça aquilo, agora eu quero. Não funciona desse jeito. E eu pergunto a você: como é que tem sido a sua vida com Deus? É uma obediência total? Você obedece a Deus de forma total ou parcial? Você obedece a Deus de uma forma completa? Porque eu quero dizer que obediência parcial, ela não existe. Ou você é, ou você não é. Ou você obedece ou não. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Quem você tem sido? Você se considera amigo de Deus ou inimigo de Deus? Terceiro e último lugar, a gente aprende que nós precisamos enfrentar as batalhas da vida da única maneira que ela pode ser vencida. Só existe uma forma de vencer as batalhas da vida. Às vezes você tem as suas lutas e dificuldades, você tem as coisas mais variadas que possam acontecer. Ó, tem que segurar o menino, hein? Quem é a mãe dizendo? Segura ele lá, hein? Isso. Segura que ele vai subir, o bichinho é perigoso aí. Isso. Não, tranquilo. É teu, que vergonha, hein? Rapaz, crente velho, tô crente que é um cara visitante de igreja, cara macaco, vai pegar o teu filho, rapaz. Que vergonha, baterista da igreja, do louvor. Vou ter que dar uma disciplina em você.
Segura o garoto aí. Lá em cima a gente tem bola de ferro, algema, tem tudo para as crianças lá em cima. Fica quietinho, fica tudo mansinho lá, né? A gente nada, algemia que não resolve. Então o que acontece? A gente precisa enfrentar as batalhas da vida da única maneira que ela pode ser vencida. A vida hoje, com esse palestra do pessoal tudo aí, tudo coach, tudo super não sei o que, super mega, pá, não sei o que, é o seguinte: você consegue, você é fera, você tem força, força do pensamento positivo, agora vai, você não sei o que, ninguém te segura, você é um campeão, você é um vitorioso, você vai, agora não sei o que, e você acredita que você é, ó, mas você não é, entendeu? Aí tu sai da palestra animadaço. Eu vou conquistar o mundo. Aí dá 3 não, tu... depressão e fica bravo que gastou um monte de dinheirão, pô, pro curso lá que você fez. Então o que acontece? Existe a única forma de enfrentar as batalhas da vida, que é a forma correta. E Davi era o único cara que sabia disso. Isso me chama muita atenção. O único cara que sabia disso era Davi. Foram para o campo de batalha, Golias vem, 3 metros de altura, 3 metros. Isso aqui, bro, 3 metros. Gelson, vem aqui. 3 metros, é isso aqui. Sentiu? 3 metros. É isso aqui. Eu tenho 90, isso aqui tem mais ou menos 1 metro. Isso aqui é 3 metros de altura. Golias era desse tamanho. Então você imagina Davi, qualquer cara, eu aqui, qualquer um some. 3 metros Golias, a armadura dele pesava 70 quilos. É uma pessoa. A armadura. A ponta da lança dele era 7 quilos. O cara era um monstro. O cara era um animal, com todas as letras. E aí o que acontece? Ele chega e faz um lance diferente. Ele desafia dizendo assim, ó, faz o seguinte, Israel. Os caras aqui, vale, né? As batalhas eram nos vales. Preguei sobre vale, montanha, não é isso? E deserto. Nos vales. Então, nesses lados da montanha Israel, desse lado filisteu. Golias desce e fala, ó, parada é a seguinte, vamos decidir no pau, sou eu contra qualquer um de vocês. Quem ganhar a guerra, ganhou tudo. Leva tudo, a gente larga aqui, comida, arma e vai embora. E sabe quem teve coragem para lutar com ele? Golias? Ninguém. Nem Saul, que era grande. Porque quando você lê a Bíblia, quando Saul foi chamado para ser rei, diz que o povo batia abaixo do ombro dele. Então vamos botar esse cara aí, tipo, 1,95 m, 2 metros, grandão, o cara é grandão, né? A não ser que o pessoal fosse todo mundo do tamanho do Nelson Ned, né? Aí tudo bem. Mas o que acontece? Ele foi o único cara que percebeu. Ele chega... e vai lutar, todo mundo sem coragem, todo mundo com medo, todo mundo não sei o quê. Davi foi tão somente levar um lanchinho, uma marmita. Mas olha como é que Deus age. Toca no coração do pai, leva um lanche e vai dar uma olhada nos seus irmãos. Ele vai. Chega lá, Golias está... Ele fala assim, quem é esse circunciso aí? Quem é esse bobalhão que está desafiando o Deus de Israel? Não, esse cara é Golias. Esse cara já matou mais de 40 caras na batalha, eles ganham tudo. E aí, ninguém vai lutar com ele? Não? Não. Ele falou assim, eu vou. Aí o irmão dele falou assim, rapaz, tu é um otário. Irmão dele. Tu é otário. O outro soldado falou assim, tu é um otário. Chegou para Saul, falou assim, eu vou lutar. Saul falou assim, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Fazer o quê, né? Não vai ninguém, os caras vão ganhar, não tem ninguém mandar esse cara. E Davizinho tenta dizer, não, maluco, eu matei urso, matei leão, tentando dar um currículo, né? Eu não tenho medo desse cara não, mano, eu sou valente. E aí o pessoal tenta mexer, né? São coisas que a gente aprende na vida, né? Nunca deixe de ser você. Porque aí Saul falou assim, usa a minha armadura. Naquela época, quem dominava o ferro era só os filisteus. Os judeus não. Quando eles queriam fazer arma de ferro, eles iam nos filisteus, porque eles dominavam a técnica. Arma de ferro, quem tinha era Saul e Jonatas, mais ninguém. Lutava com lança, pedaço de pau ou funda. Não tinha porque eles não dominavam o ferro. E o filisteu na batalha não fazia para eles. Então a Bíblia fala isso, né? Que só Saul e Jonatas tinham espada de ferro. E aí o que acontece? Bota a armadura Davi um franguinho, botou a armadura e falou assim, cara, não estou nem conseguindo mexer, o gigante vai me jantar. Não vou nem conseguir me esquivar, né? Então fica preso, falou, deixa que eu vou do meu jeitinho. Então nunca mude, cara. Seja do jeito que você é. Deus vai usar você assim, amém? E aí ele pega...
e vai para o campo de batalha. Né? Fica imaginando como é que deve ter sido o coração de Davi. E diz aqui o texto, 1 Samuel 17:45, Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. E diz Davi: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu o vencerei. E era abusado, moleque. Além de vencer, vou cortar a sua cabeça. Ó, que metido. E falou: vou cortar a sua cabeça e darei o teu corpo para os soldados filisteus, para as aves, os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas, porque eles não tinham. Entende? Ele fala agora que não precisa de espada porque não tinham. É pedaço de pau. Não precisam de espadas, vocês têm o ferro, mas nós temos Deus. Vocês têm ferro, mas nós temos o Deus que é dono do ferro. E diz aqui, verão que não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Só Davi teve o bom senso de saber como nós devemos enfrentar as batalhas da vida. Ele disse: eu venho aqui em nome do Senhor. E hoje ele entregará você na minha mão. Sabe, a autoconfiança é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque você acaba colocando Deus de lado. Às vezes tem pessoas que confiam demais na sua capacidade e colocam Deus num papel secundário. A gente entende às vezes que é a vontade de Deus e saímos fazendo um monte de coisa, depois a gente se lasca toda, acaba se arrependendo e vê que não era vontade de Deus coisa nenhuma. Era um desejo tão somente do meu coração. Ninguém foi capaz de se lembrar as coisas que Deus tinha feito e as coisas que Deus tinha prometido. Ele veio só trazer algumas coisas para o seu irmão, mas ele foi dotado de fé. Sabe, eu pergunto a você, como é que você tem enfrentado as batalhas da vida? Você tem ido sozinho? Você acha que você pode obter a vitória? Ou você, quando vai em alguma batalha, você diz assim: essa batalha não é minha, Senhor, essa batalha é tua. Porque eu sou teu filho, a minha vida pertence a ti. E eu não estou sozinho nessa.